Agora, direto do estúdio da Holiday Produções, mais uma edição da Live do Empresário. Um bate-papo ao vivo com profissionais dos mais diversos segmentos da sociedade. Apresentação: Amaury Figueira. Uma boa noite para você que está chegando agora na nossa Live do Empresário, mais um podcast inédito. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Nós estamos aqui com o Vicente Rocha, né? Mas eu quero que nesse primeiro momento aí você entre em oração com a gente para a gente poder edificar o nome do Senhor Jesus, tá? E agradecer de uma vez os nossos patrocinadores que estão passando aqui e daqui a pouquinho, né, no decorrer da live, a gente vai falando sobre eles. Compartilhe essa live porque é sobre arte, sobre cultura e eu tenho muita curiosidade, até porque eu estudei com o Vicente, né? Mas vamos entrar no espírito de oração aí. Vem com a gente. Convido você a fechar os olhos nesse momento de fé para louvarmos nosso Deus. Senhor Jesus, Tu és o meu refúgio, minha força e um auxílio sempre disponível no dia da aflição. Hoje, tenho paz sabendo que estou sob o cuidado protetor de um Deus poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que nunca dorme nem cochila. Tu, Senhor Jesus, és um Deus que cuida dos seus, de maneiras miraculosas. Sinto-me encorajado ao ler a Tua palavra, repleta de exemplos do Teu poder sobrenatural. Esses exemplos fortalecem minha fé em Ti e me dão esperança em um Deus todo-poderoso. Embora eu possa não estar na mesma situação que Daniel, fisicamente em uma cova cheia de leões, oro para que me proteja sempre que eu colocar os pés fora de casa, em cada jornada. Que sejas minha proteção e abrigo. Protege-me. O Senhor é o meu socorro, Deus amado. Hoje, Senhor, declaro as mesmas palavras do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastagens, guia-me mansamente a águas tranquilas, restaura minha alma e me conduz por caminhos de justiça, para a honra do seu nome. Poderoso Deus, agradeço por seres o meu bom pastor, o meu guia, mestre e aquele que me salva. Sou grato pelas inúmeras bênçãos em minha vida, bênçãos que são incontáveis. Tens sido fiel para comigo e continua sendo. É apenas por Tua bondade, porque és um Deus bom, e nada me falta. Provens para mim espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, concedendo-me tudo o que meu coração deseja de acordo com a Tua vontade. Olho para Ti em busca de provisão, com fé de que me concederás segundo a Tua vontade. Confio e acredito que me proporcionarás com abundância, sem medida. Por isso, agradeço por seres o meu Deus. Neste momento, quero expressar minha gratidão pelo dom da vida eterna que me concedeste por meio do Teu Filho, Jesus Cristo. Enviaste-o para que eu tenha vida e a tenha abundantemente. Abençoo o Teu nome por essa graça. Este presente da salvação deu-me uma nova perspectiva de vida e acesso a muitas outras bênçãos, como a Tua palavra declara em Salmos 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, nenhum bem sonegará aos que andam retamente. Senhor, mereces todo louvor por Tua misericórdia e bondade. Tens sido bom para comigo, amoroso e misericordioso. Por isso, bendirei o Teu nome hoje, amanhã e todos os dias da minha vida. Reconheço a Tua grandeza, Pai, e peço que Tua presença divina me envolva a cada dia. Reconheço que Tu és a razão, o Jeová, a causa e o doador de todas as bênçãos que desfruto em minha vida agora. Sou abençoado por causa de Ti. Tenho favor não merecido por Tua causa, Jesus. Tenho vida abundantemente por Tua causa. Tenho paz sem temor, alegria sem desespero. E tudo isso é por Tua causa, Senhor. Tu és um Deus poderoso, um Deus que me ama, e tem provado o Seu amor por mim de tantas maneiras. Agradeço e Te louvo por Tuas muitas promessas que me proporcionam esperança e uma sensação de segurança. Em Tua palavra, prometeste proteger-me de todo mal, solidão, mal e inimigos. Nada pode tocar-me sem passar por Ti, Senhor, minha rocha e escudo. Amém.
Amém. E assim nós começamos o nosso podcast de hoje trazendo uma pessoa, né, que eu sou ligado à família dele, estudamos juntos, né? Acredito que no primário não, né, Vicente? No primário também. Ele é o Vicente de Paula da Rocha, o artista plástico Vicente Rocha, que eu estou tendo o imenso prazer de recebê-lo aqui. Mas antes, eu quero primeiro pedir desculpa pelo atraso. Nós tivemos um problema aqui de upload com relação à internet, não estava 100% para a gente poder colocar no ar. E esse podcast não pode passar em branco, né? Porque nós vamos conversar com o Vicente aqui. Vicente, você é valenciano? Sou valenciano. E orgulhosamente. Sim, mas há quanto tempo que você está fora de Valença? Sim. Há quanto tempo que você está fora de Valença? Eu estive fora 12 anos. E estou retornado 1 ano. Mas aí a sua vida profissional, nós estudamos no José Fonseca, estudamos um período no Teodorico, depois eu fui estudar à noite, eu não sei se você continuou de dia, também foi à noite, né? E nós estudamos naquela época, na verdade, nós nos formamos em 1977, parece que esse foi o ano. É por aí assim, mas é por aí, é isso sim, porque eu me lembro. A idade vai perdendo. Não, mas eu lembro por causa do certificado. E depois, ô Vicente, eu não tive tanto contato com você. Como é que foi a sua vida a partir daí? Acho que todas as vidas são nuances, né? Nuances no sentido de cada um engendra um caminho diferente. Sim. E aí a gente pode estar próximo e ao mesmo tempo distante. Verdade. Né? E hoje a correria até é uma coisa assim meio que terrível do nosso tempo, né? Que as pessoas estão muito ligadas e pouco internalizadas. Verdade. Eu mesmo sinto isso. Sim. Eu nem deixei, eu entrei porque a gente estava com atraso, não que a gente não tenha tempo, a gente pode ficar até 1h50 conversando com o Vicente. Mas eu nem deixei você, Vicente, se apresentar. Dar uma boa noite, porque tá chegando aí, ó, a minha noiva Rosemary Coutinho. Quero dar mais uma notícia. Nós estamos linkados na rádio web Beatmania, né? O Edinho coloca aí o link pra gente, né? E quero agradecer a carona dos ouvintes da rádio. Não é rádio FM, é uma rádio online, né? Uma rádio web, mas uma rádio muito bacana que daqui a pouquinho eu vou falar. Quero mandar um abraço para José Antônio Correia, chegando pela primeira vez, acredito que seja alguém que conheça o Vicente também. Átila Brusini, que é de Valença, mas é um valenciano que está no Rio de Janeiro. Cristiane Santos, o Deilson Carioca, né, que veio do Rio de Janeiro, está desde 87 em Valença, e eu gostaria que vocês compartilhassem essa live, que eu já compartilhei com 12, 13 grupos, né, as pessoas vão entrando aos poucos, porque nós estamos lidando com um valenciano, né, que se redescobriu. Como é que foi a sua história, Vicente, com relação à faculdade? Quais são as faculdades que você cursou? Na verdade, eu não concluí nenhuma. Sim. Mas eu cursei arquitetura, direito e pedagogia. Mas não concluí nenhuma. Olha quem está mandando um abraço para você, o Átila Brusini. Você conhece o Átila? Átila Brusini. Você conhece o Átila? Sim. Ele está no Rio de Janeiro. Depois você entra no seu celular que vai aparecer a foto dele aí. Tá. O Vicente, eu vou contar um segredo aqui, que o Vicente, quando eu marquei a entrevista com ele, aqui é tudo ao vivo. Ele falou assim, Mauri, eu não sou muito de conversar não. Eu falei, mas fica tranquilo, que na verdade eu sou um Faustão na comunicação. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. E eu falei, fica tranquilo que vai ser um bate-papo muito bacana. Mas o Átila Brusini, né, que é de uma geração aí... a minha geração do Vicente aí, uma das melhores gerações que nós tivemos num passado recente aí do Coruja, Ricardo Cosati, Maguinho, que estão todos fora, né? Eu lembro, tem também o André Rodrigues, que hoje ele é mais ou menos da nossa geração, nossa idade, mas trabalhou no Sistema Globo de Rádio, e essa voz maravilhosa de abertura aí é dele, mas hoje ele está em Ponta Grossa, e eu fico satisfeito, porque eu vou falar em termos de áudio, né?
e depois você fala o que isso abrangeu para você. Porque eu sou da época da fita cassete. Fita cassete, vinil, né? O MD, o CD, aí veio agora o SD card, o pendrive, e hoje nós temos, Vicente, aqui nesse humilde estúdio, né, que era um quartinho de som, né, depois fora do ar eu te conto a história, como é que foi que aconteceu, que eu entrava aqui mal para gravar uma propaganda, e nós estamos em plena tecnologia, a sensação que a gente tem é que nós estamos num canal de TV. Não é um canal aberto, mas a gente faz ele ficar aberto por conta das amizades, né? Aí você fez as faculdades, não concluiu. Não concluí. E a sua parte profissional? Você trabalha com o quê? Você é aposentado, Vicente? Eu sou aposentado. Graças a Deus. 7 anos. Eu não sou aposentado ainda, tá faltando o tempo aí. Faltando 2 anos. Mas eu ainda trabalho. Sim. Eu ia entregar os pontos, mas uma cliente... Mas desculpe perguntar, você trabalha com o quê? Representação comercial. Ah, tá. Desde Valença, você pegou isso em Valença quando você estava aqui ou estava fora? Comecei aqui e depois mudei e já levei. E pode falar de que é essa representação que você faz? Material de construção. Ah, que bacana. E continua até hoje? Sim, só que hoje eu estou numa firma, vamos dizer, mais... Isso aí são brindes. Sim, claro. Eu ganhei aqui, depois a gente vai falar sobre isso. Pois entrei numa firma que é a pioneira aqui no estado do Rio. É mesmo? Pode falar o nome dela, pô. King Ouro. Ah, tá. Ferragens King Ouro. E você aposentou por ela? Não, eu aposentei pelo seu tempo. Pelo tempo. Mas e qual o tempo que você se dedica a essa empresa e mesmo aposentado, desde quando você começou, qual o tempo que você tem mais ou menos nela? Eu saí do Banerj. Lembro de você no Banerj, então, lembro. Eu saí do Banerj. Banerj Valença. Sim, Banerj Valença, na demissão voluntária. E aí abri esse comércio no Parque Pentanha. Desse comércio eu parti depois para a venda externa, como representante comercial. Sim. E dali até hoje, mesmo aposentado, ainda estou. Graças a Deus. Na sua época do Banerj em Valença, você trabalhou com aquele menino que é genro do Graça, o Bozó? Você trabalhou com ele? Porque o Bozó parece que tá para Campinas, parece que está aposentado também, eu não sei, porque ele trabalhou na época. Sim, eu não sei também para onde. Porque na época era Banerj. E você lembra de pessoas que trabalhou com você nessa época? Você lembra de alguns nomes? Você falou dele, eu lembrei imediatamente do Jarbinha. Ah, sim. E muitos outros. Que bacana, é uma história. A Regina. Sim. Chegando aí a minha irmã Sônia Maria Carvalhais Figueira, que hoje eu pedi um auxílio a ela de tarde, né? Porque eu queria lembrar, eu sabia que tinha um apelido, mas eu não tinha certeza. Eu quero voltar um pouquinho na parte familiar, o Vicente, com você, né? Porque é um podcast, né, que a gente vai falar sobre arte, sobre a sua exposição, saber como é que você se descobriu com isso. E a Sônia, ela está aqui ao vivo, né? Ela me lembrou do nome da Regininha, sua irmã. Porque Regina, ela chama de Regininha. Ah, sim, por causa da intimidade. E muitas das vezes que eu ia lá, eu ia na companhia da Sônia, né? Você tem a outra irmã que é a Rosária e tem um irmão José Miguel, que está em Curitiba. Então, e ela lembrou justamente ela falou Miguel, não falou José Miguel. José né? Miguel. O nome da sua saudosa mãe? Maria Aparecida Farane da Rocha. Dona Neném. Dona Neném. Era assim que a gente chamava, Neném. Agora me fluiu, Dona Neném. Dona Neném era o amor da rua. Sim, com certeza. E eu tenho umas lembranças boas com o Vicente, né? Porque eu gostava de jogar bola, né? Mas nunca fui jogador de futebol. Mas você é um cara que era de menor estatura e ligeiro. E tem uma passagem, você não vai lembrar disso, ou vai lembrar. Muitas das vezes eu ia na tua casa, a gente descia ali a rua do cemitério para jogar bola no campo do Monte Douro, e nesse dia choveu canivete aberto. Mas, tipo assim, coisas que depois, na adolescência, a gente não sente o perigo, mas a gente sabe que tem um perigo, né? Trovejava, relampeava, e chegamos em casa, você mais perto, que eu morava na Nilo Peçanha, eu subi com você e nós chegamos lameados em casa, porque
o futebol estava muito bom, né? E tem a nossa passagem no Teodorico, né? Com toda aquela galera que estudou com a gente e tudo. Chegando aí, ó, Elisa Brusini, que é irmã do Átila Brusini. Opa. Chegando também Felipe Duque, né? O Felipe Duque, que é do CEP. Você conhece o Felipe, professor? CEP, Sim. coordenador de Valência. Você conhece a Luciana também, esposa do Chico Lima? Com certeza. Então, ela comentou hoje que ia assistir, ela deve chegar daqui a pouquinho. Chegando aí uma pessoa que eu prezo muito, né? É o André Rodrigues, que é um grande valenciano que me deu há 5 anos atrás essa cortesia. Eu vou fazer uma postagem a partir de semana que vem de como começou a minha live do empresário na época do lockdown. Não quero falar sobre isso agora, só quero lembrar. O André Rodrigues botou Jarbinha grande... Ai, fugiu aqui, peraí, deixa eu puxar. Onde é que ele falou aqui? Puxar aqui nos comentários, porque ele botou um grande brother. A internet tá rápida. Ele botou aqui, vamos passar pra gente poder não perder o comentário. Vai voltar aqui já já. Jarbinha será o que eu... Não, o André Rodrigues comentou o nome do Jarbinha. Ah, tá. Entendendo? Ele deve... É porque eu perdi aqui, fugiu a página para mim aqui, nós estamos no ar, né? Mas fugiu a página e a gente perde o comentário instantaneamente, mas depois ele volta. Quando eu comecei a ler aqui, fugiu a página. Vamos ver os comentários que vai aparecer aqui. Agora sim. Mais quem? Tá aparecendo muita gente, cara. Agora começou a brotar. A brotar, que bom. Mas vamos lá, quando voltar aqui eu falo. E nós hoje, para quem não conhece, né, o Vicente, que é um valenciano raiz, Vicente de Paula da Rocha, mas é conhecido como... Eu vou passar um vídeo dele aqui. Eu vou deixar enquanto a gente procura, que já está separado ele na posição. Ele está com uma exposição de arte, né? Fala só por alto, não precisa falar ela minuciosamente não, Vicente, dessa exposição, que eu vou começar, quando eu soltar o seu vídeo aqui, eu vou procurar saber como é que isso entrou na sua vida. Mas fala um pouquinho em exposição que de quando a quando. Você tem isso de cabeça? Sim, os claro. dias? Pode ficar à vontade que eu vou procurá-la aqui. Será agora, inicialmente, na data de hoje... Já começou, né? Começou. Às 14 horas foi o lançamento hoje. Aonde? Na Câmara Municipal. De Valença. E irá até o dia 9, sendo que em dias e horários comerciais. Lá não funciona feriados não, fim de semana. E o feriado também, dia 1º, não vai abrir, né? Por causa do horário da Câmara Municipal, não é isso? Com certeza. Deixa eu só procurar aqui, porque hoje as coisas estão realmente atribuladas. A nossa energia com relação ao Wi-Fi aqui não estava estável, né? O Vicente, que é um valenciano também, me deu um susto. Ele estava no bairro, mas não conseguia chegar, mas tudo faz parte. Vamos ver se eu consigo achar ele aqui enquanto você vai... Porque eu separei, mas não baixei. Você tem ele também no pendrive aí que você falou, não tem esse vídeo invertido? Que você passou para mim? Tenho. Me empresta ele aí, o pendrive que você trouxe. Ah, tá. Ele tá invertido aí? Tá também. Assim meu filho garantiu. Porque as fotos não tem problema nenhum, mas com os caracteres fica ruim, né? Enquanto isso a gente vai vendo os comentários aqui. E nós estamos muito felizes de receber o Vicente. Ô Vicente, fala pra gente, só com relação a esse... Como é que começou na sua vida, né? Porque a exposição que ele está fazendo é uma exposição de arte, né? Que ela fala sobre formas, não é isso? Traços e cores. Formas, traços e cores. Como é que isso daí, para você explicando enquanto eu vou separando aqui, como é que você se descobriu nisso daí? Conta desde o início. Você falou só para mim que gostava de desenhar, mas vai deslanchando aí. Desde sempre, né? Desde a infância que eu desenho. E nunca tive vamos dizer, uma lógica ou uma questão
inicial para desenvolver os desenhos. Eles acontecem. Na medida que eu vou fazendo traços, eles vão se desenvolvendo, particularmente pela lógica deles, eu acho. E assim eu vou fazendo... Vou botar aqui para as pessoas assistirem. Tá. Tá ali, ó. Cortes, cores, traços e formas Vicente Rocha. Eu vou soltar ele aqui para ele poder ficar passando. Se você quiser que eu pause em alguma, tá dando para poder ver nitidamente ali, ó, tá vendo? Aham. Não, você que se quiser... Vou pausar aqui para você falar um pouco desses trabalhos aí. O que você pode até apontar, colocar o que significa? Esse especificamente fala da negação em relação à gravidade do coronavírus. Aliás, é um dos poucos politicamente falando. A minha arte, ela é de livre pensar. Sim. E espontânea. Ela não traz, apesar de eu achar que a questão política sim, claro, fundamental. A política, a gente respira política todo dia, né? Exatamente. E a política está no vestir, está na educação, na alimentação, exatamente, no remédio. Não é desprezar. Né? Frei Beto e a sua frase, debaixo do chuveiro se faz política. Então, por que acontece o seguinte, eu detesto também a pessoa, eu não sou de ficar fazendo treta, né? Lado A, lado B, esquerda, direita, não sei o que. Eu só acho o seguinte, a gente tem que participar, né? E nós vivemos numa democracia. Sim, né? E sem a participação... Não tem. Agora, eu encontro com muitas pessoas que você também deve encontrar, não fala em política comigo não, gente. Não adianta se esconder atrás desse microfone aqui, porque você está me vendo. Eu não estou escondido. Sim. Só está o meu olho sendo escondido aqui, mas eu estou exposto. O entendimento mínimo, e é super necessário, porque o entendimento político, determina nossas vidas. Não tem remédio, sabe? Não tem milagre. É saber escolher e ter a quem escolher. Isso é fundamental. Fora isso... Então isso aqui foi uma sonegação... A compra das vacinas. Sim, entendi. Aquela situação ocorrida. E isso transformada no tempo. O que o tempo pode fazer... ser gerido a partir dessa negatividade, né? Passa sol, passa lua, outro sol. Como é que isso virá em termos de carga negativa? Então, eu sei, mas fica difícil eu te pedir uma explicação. Como é que você... a visão é sua, nunca vai ser minha, né? Para você que está em casa também aí. Agora abriu para mim aqui, ó. Chegou o João Silva... Tá chegando aqui, o André Rodrigues, né, o locutor que é de Valência, colocou Jarbinha, grande brother, Vicente, grande valenciano, ele te conhece. Opa. O André Rodrigues te conhece, que é filho do saudoso Clésio. O André trabalhou na farmácia há muito tempo. Sim. Depois foi para a Rádio Clube de Valença AM, na Nilo Peçanha, FM, e decolou, né? E tem as pessoas chegando aí, eu fico muito feliz, porque peço até que compartilhe, né? Aí eu quero saber o seguinte, como é que funciona... Né? É claro que o entendimento é seu e é uma inspiração que você tem, né? Mas eu quero saber o seguinte, como ter essa visão? Como é que você foi se adaptando a isso, Vicente? No caso específico aqui que a gente estava comentando, a realidade. Sim, né? tá. É a análise da realidade, nua e crua, sem fake news, sem nada que ultrapasse os limites da racionalidade. Tá. E as pessoas, só uma outra pergunta. Eu que não sou um entendedor, né, de obra de arte, mas estou admirando o seu trabalho e fico orgulhoso de você, né? As pessoas que vão nas suas feiras, que eu acredito que você já deva ter feito essa exposição em algum outro lugar. Nunca fiz. Nunca fez? Não. É mesmo? Escolheu Valença para fazer aqui? Não escolhi não. Aí é outro ponto positivo, né? A vantagem, o mérito, na verdade, das leis de promoção à cultura, né? Aldir Blanc e a outra, eu sempre Paulo Gustavo. Paulo Gustavo.
Isso movimenta demais. Em função E você, disso, então, está participando pela Paulo Gustavo e Aldir Blanc? Aldir Blanc. Sim. Eu tive a oportunidade de mostrar os meus trabalhos em função dessa prospecção. Sim, claro, né? claro. Porque, tipo assim, se você tem o que mostrar, mas eu participei da Aldir Blanc do ano passado. E parece que esse ano tem um amigo meu que está me ajudando aí, vai entrar com outro projeto. Aí, tipo assim, essa aqui está inspirada em que você fez? Olha, aí... A segunda, primeira, segunda. Muitas delas são aquilo que eu tinha falado antes, traços livres. Eu começo a esboçar algum tipo de desenho. E no esboçar, começam a acontecer visões para projetar Sim. aquele tipo de cor e cores e formas, né? Então, essa, como aquela outra... E deixa eu te perguntar uma coisa, isso daí você tem registro disso daí? Para poder você... Um exemplo, tá? Registro como? Tipo assim, só para poder saber. Eu estou numa exposição sua, né? Porque hoje você está em Valença. Sim. Mas pode ser que uma dessas obras, né? Essas obras ela tá só à mostra, ou você, se a pessoa quiser comprar, ela pode comprar, ela pode adquirir. Ela pode adquirir, com certeza. Mas algumas já são acervos pessoais. Sim. Mas vamos dizer o seguinte, eu estou lá, a pessoa pode entrar com o celular na sua coisa para poder fotografar, filmar e tudo? Pode. Porque o que eu pergunto, o que eu coisa, como existe aí com os grandes, né, artistas da pintura, quadros, né, que a gente acha que começou, vamos dizer, não é a palavra começou do nada, mas que começou e depois foram. Entendi. Hoje na palavra virtual hackeados, né? Sim. Hoje poderia uma pessoa tirar uma foto nessa sua, um trabalho que, na visão dele, vamos dizer que está chegando aí na cidade, uma pessoa que tem uma visão de arte de como comercializar isso daí. Mas em vez de chegar perto do autor, isso acontece com direitos autorais de música, né? Esse negócio todo. Eu só perguntei porque eu queria saber se tem que ter esse registro. O único contrato é compra e venda. E da vinculação a qualquer época, se houver alguma possibilidade de expor em algum lugar, que a pessoa ceda a obra comprada. Mas o que você fala é muito grave, né? Eu só estou te falando... É muito grave, porque eu ainda não tinha pescado. Porque há tempos atrás já apareceu em TV aí, porque pegaram uma obra original, né? Ela foi roubada, né? E hoje com essa tecnologia, né? Mas não é a mesma mão do cara, mas o cara consegue, através de printagem, de fazer Sim, a inteligência artificial. Sim, com certeza, ele consegue vender. E aconteceu de ter um quadro desse aí, de milhões de ter sido hackeado. Por isso que eu te fiz essa pergunta curiosa. Por sorte, ninguém vai querer hackear um pé rapado. Não, nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Não existe o pé rapado para Deus. Agora eu vou falar em Deus. Não precisa nem falar em Deus. Então, Deus não existe o pé rapado. Aquele que ele escolher, que ele escolher... Ele pode achar. Ele fala assim, não, eu posso me dar bem em cima desse. Sim. Não, eu só perguntei porque existe as grandes galerias, né? Hoje, graças a Deus, você está expondo aí por conta da Lei Paulo Gustavo na Câmara Municipal de Valença, na sala lá de... Salão segundo andar, né? Salão Nobre, né? Você pode expor, mas existe... Quem sabe futuramente, Vicente, você aposentado, né? De uma coisa que começou na sua infância, que você falou que sempre gostava de desenhar, né? Os desenhos que você fazia na época era o quê? Desenho de classe. As professoras colocavam alguma tarefa. Sim, mas você se empenhou naquilo, hein? Nós fizemos isso muito também na época de Teodorico, com o professor Odir. A gente era junto, exatamente. Você lembra do professor Odir mandando a gente no quadro negro desenhar não é isso? Desenhar uma bandeira do Brasil tremulando e a gente ficava maluco. Você lembra daquilo, cara? Rapaz, como é que me fluiu isso agora? Ótimo.
Odir, Ótimo, né? Odir. Na aula passada, na live passada. Maravilhoso, calmo. Na live passada aqui. Sereno. Sim, na live passada aqui, eu falando sobre locução em inglês, que eu entrevistei um locutor, né? Eu falei que o nosso conhecimento de inglês, até porque a gente não tinha condições de pagar curso de inglês, era com o professor Maurício, que levava uma maletinha, você lembra? Lembro. E entregava aquelas filipetas de datilografada, soltava o tape deck para poder tocar, e a gente cantarolava aqui, ou seja, a gente ouvia e falava o inglês por música. Isso aí não é por música. Né? A gente sabe que existe evolução na educação, mas a maneira que nós aprendemos, né, que você também se desenvolveu, foi com aquilo que nós tivemos. Tá chegando aqui Luiz Cláudio Ramos Dutra, Leandro Abreu. Gente, se vocês não conhecem, eu estou conversando aqui com um valenciano, né? Esteve fora de Valença, mas ele é valenciano de raiz, Vicente de Paula da Rocha, é o Vicente Rocha, que está com uma exposição de arte, né? Estamos aqui com umas artes dele no dia 28 de abril até o dia 9 de maio, com exceção do dia 1º de maio, que é feriado, e o final de semana 3 e 4, porque a Câmara não abre, tá? No Salão Nobre da Câmara de Vereadores, na Praça 15 de Novembro, no Jardim de Baixo, que são cores, né? Traços, cores, formas e cores. Traços, formas e cores. Eu vou passar isso aqui, vou deixar rodar, para a gente poder passar para um outro segmento aí, que nós estamos conversando. Vamos parar isso aqui. Então, são obras que você pode explicar para a gente o que representa. Na maioria delas eu não consigo explicar. Sim. Como eu te falei antes, essa aqui mesmo nasceu... mas é uma inspiração que chega na hora para você, né, Vicente? Sim, exatamente. Essa aqui mesmo... ela começou atendendo um cliente. Eu sou aposentado, mas eu ainda trabalho como representante comercial. E enquanto eu aguardava, esperava, às vezes eu começo a rabiscar alguma coisa que me vem à mente. E a partir desse núcleo... E fica guardado, fica em stand-by. Na cabeça, inicialmente na cabeça, depois nesse caso, eu depois joguei para um papel e transformei isso naquele vídeo que eu te passei, que está rolando lá na exposição. Sim. Exatamente o núcleo. Foi subtraído daquele rascunho. Lá está passando numa TV também, né? Exatamente. Foi esse núcleo aqui, ó. A partir daqui é que as coisas foram se transformando. Então é sempre deixar acontecer. Eu vou passando os traços, criando linhas. E essas linhas vão definindo conteúdos, que eu mesmo não sei, mas eu vou definindo a partir daí. Então, o nosso cérebro, né, acredito que tenha um poder muito grande de viajar na imaginação. Sim. Isso tudo que você faz ali, eu acredito que você também deva visualizar em cores. Né? Tipo assim, no momento que você estiver desenhando e passando, porque você, tipo assim, você vê que não tem nada, existe uma com a outra de igual. Sim. Olha quem tá chegando aqui. Eu só não posso falar o apelido dele, porque na época ele tinha um apelido, na época de Teodorico. Opa! Dr. Jorge de Oliveira. Não! Botou aí, ó, grande Vicentinho, amigão. Opa, mande um abraço. Tá chegando aqui. Muito obrigado, Jorge, obrigado, né? Época de Teodorico, a gente tinha uma mania de... Nós estudamos lá, né, com Jorge, com Wagner da Bovina, com Maguinho, tinha a turma lá, 110, 111, 112, que foi a nossa primeira era a quinta série, praticamente a gente tinha que fazer um vestibular para entrar no Teodorico, né? Não passava direto, como se faz hoje. E chegava em casa, a mãe perguntava, o pai perguntava, como é que foi na prova? Foi bem? Pai, acho que foi bem. Foi com caganeira. Mas é verdade, mas tipo assim, o que Tensão total. Fazendo um ping-pong no passado e nas obras do Vicente aqui, eu acho que foi uma época maravilhosa de aprendizado para todos nós, né, Vicente? Sim. Tanto para o Jorge também, para essa geração que está aí, o Átila Brusini, porque, tipo assim, a educação que nós tivemos, ela propositou a gente ser um cidadão
do bem. É, uma coisa interessante que Pode você ficar à está vontade. tocando, dá licença. À vontade. Pô. É, porque instrução é escola, educação é em casa. Né? Sim. E eu acho que as coisas, de um certo tempo para cá, talvez tenham mudado. Verdade. Né? A cobrança passou a ser em cima dos professores, inocentando ou aliviando, sim. né, para os pais que deveriam... Aí sim... Hoje Sim, eu eu já passei, não. A minha ex-esposa, né? Ela... praticamente verbalmente, ela foi agredida no Daura Silva Barbosa, quando a escola ali era estadual. Porque o aluno era um aluno de 14 para 15 anos, mais um bruto de um homem, né? Foi agredida verbalmente. A mãe, em vez de chamar a atenção do aluno em casa, foi no outro dia, na época, para tirar uma satisfação com ela. Pois é, e a gente consegue... mais cômodo, né? Sim, e a gente consegue ver também... você vê que não querendo falar em política, a política entra nisso daí, né? A política está em tudo. A política é a nossa vida. Então, o que acontece? Ela preferiu ir bater boca com a Luciana na época. Na época, a Luciana veio para casa chateada, né? Eu falei, só entrega para a diretora, né? Mas ficou naquilo, né? Mas a sorte que ficou só naquilo, mas nós já acontecemos de ver e ver até hoje, no dia de hoje, situações aluno agredindo, professor, esse negócio todo. Só estou falando isso daí porque nós estamos puxando lá atrás o Teodorico. Também é um relato de reparação ou de conserto que deva ocorrer. Né, para aqueles hoje administradores, sejam eles de que partido forem. Sim, verdade. Pô, vamos pensar o lógico, o racional, né, e não ficar passando pano ou demolindo por baixo. Eu agradeço você que está chegando na nossa live, igual está chegando agora aí a Ana Cláudia Taveira Vilela, que estava com a gente lá no Rock and Cover em Ipiabas. Então, Ana Cláudia, nós estamos conversando aqui com o valenciano nato, né, o Vicente Rocha, que ele é aposentado, mas continua trabalhando. Estudamos juntos na época de ensino médio, ensino primário, fundamental, né? E depois nos formamos. Ele é aposentado, mas continua trabalhando, mas se redescobriu, porque lá atrás, inclusive por falar em Odir, o Odir, eu não sei se ele ainda é vivo, mas o Odir era barrense. Era de Barra do Piraí. Professor Odir, sim. Não, Odir era de Barra do Piraí, porque no passado, muito no passado, eu havia encontrado com ele lá, né? E tá me vindo a imagem dele fluente, um homem grande, né, careca, né? Assim, sim, uma pessoa, aquele troço todo, e que passou um ensinamento muito grande com relação a desenho. Sim. Você foi uma pessoa que chegou. Vamos passar para frente aqui, eu vou deixar até rodando, Vicente, se você quiser que pare alguma. Não, você fale aí, porque... Aqui, gente, olha só, para quem está chegando agora, vamos botar só de novo o nome da sua coisa lá, a mostra é de artes. Artes, não, traços, formas e cores. Formas e cores. Isso. Então nós estamos com uma exposição do Vicente, né, em Valença. Se você é admirador dessa arte do desenho, né? São coisas imaginárias, né? Que a primeira ele explicou porque tinha um sentido e tem a ver com aquilo que nós vivemos, né? Mas o restante são coisas abstratas, né? Que na verdade passou por isso. São quantas coisas são exatamente as daqui? Catalogadas 55. Mas o que você trouxe para cá? Para a exposição 33. 33. E você está ampliando esse catálogo seu, Vicente? Como é que você está fazendo? Eu pretendo. Tenho 1000 projetos, né? E espero que eu mudei recentemente. Você mudou recentemente para cá? Você está morando aonde em Valença? Eu estou morando no Parque Pentanha. Sim, mas e antes disso você morava onde? Lá em Pati do Alferes. Pati do Alferes. Início de Pati do Alferes. Desde a época quando você saiu da primeira vez, sempre foi Pati do Alferes? Eu só saí uma única vez. E foi para Pati. Fiquei 12 anos fora. É uma cidade em desenvolvimento, né, Vicente? Sim. Com toda sinceridade, né? É melhor do que Valença? Eu ainda não consigo avaliar, sinceramente.
por conta de turismo, alguma coisa assim? Por conta do meu retorno, assim, ainda, sei lá, acho que eu ainda não consigo... Eu sei, porque você está recente em Valença, você não está por dentro das coisas em Valença hoje. Exatamente. Sim. Mas eu acho que já teve alguma mudança para melhor. Porque às vezes as pessoas falam que Partido Alferes, Vassouras, Miguel Pereira está despontando no cenário aí da região sul-fluminense, né? No estado do Rio de Janeiro. E você está voltando agora e eu fico feliz pela sua volta, né? Porque você... Valença é uma cidade hospitaleira, né? E o nosso berço, né? E você também não teve a oportunidade de conhecer, mas você vai ter com a sua esposa e com seus filhos. Eu não sei se você já foi recentemente a Ipiabas para ver como é que tá. Ipiabas, não, recentemente não. Ipiabas está tipo assim um polo de eventos, tá um polo gastronômico. Eu ia muito no Festival de Blues. Então, que vai acontecer no final de maio. O ano passado, eu que apresentei o ano passado. Eu não sei se esse ano eu vou apresentar. Deus queira que seja, né? Mas é por conta do Sesc. Mas, tipo assim, teve o Rock and Cover agora que no cenário nacional, tá? É considerado o principal no segmento cover, o maior do Brasil, por aclamação e por questões de registro, né? As bandas que vêm não é só cantar igual a banda cover, por exemplo, teve agora, nesse último dia, Iron Maiden, né? Teve também o Oasis, o cantor do Oasis é parecidíssimo com o do original. Né? E tem toda uma estrutura, uma coisa bacana, já foi a 11ª edição, por isso que eu tô falando da Ana Cláudia aí, porque ela gosta muito de rock, participa com o esposo dela num clube de motociclismo e estava lá. Vicente, está continuando passando aqui. Maravilha. Tá? Eu só quero passar rapidinho aqui minhas propagandas. À vontade. Vou até voltar aqui um pouquinho na minha cena aqui, para poder falar rapidamente dos meus patrocinadores que eu não tive tempo de falar no início. Porque a gente atropelou. Não atropelou. O problema é que nós tivemos aqui um problema de nosso Wi-Fi não está 100% legal, mas o que aconteceu? Agora nós atrasamos, mas eu tenho que fazer uma menção a eles, porque é com esse patrocinador que eu tenho minha sobrevivência, né? Primeiro de Deus e depois dos patrocinadores. Então eu quero falar rapidamente aí, do Mercado Cerejinha, que tem 2 lojas em Valença, uma no Jardim Valença, com o cruzamento da extinta Avenida do Contorno, hoje Avenida Deputado Dário Dias, e uma aqui no bairro Água Fria. Os nomes dos bairros em Valença, você lembra, né? Sim, claro. Então, tipo assim, o Mercado Cerejinha está aí no quadro, né? Ele faz parte da rede Poupe Mais, era uma mercearia na antiga gestão, no antigo dono, né? Eles assumiram há 10, 11 anos atrás e proporcionaram para os valencianos e para aqueles que visitam Valença uma condição melhor, porque mudou-se a tarifação e consegue competir com os grandes mercados, tá? Existe aqui esse papel aqui que é um flyer, né? De promoção que é feito todo final de mês e vai até o 12º, 13º dia de cada mês, tá? Mas se você não conseguiu pegar, porque isso aqui é só ilustrativo, você pode ir na rede social de Merc Cerejinha, né? Mercado Cerejinha abreviado no Facebook, ou então Rede Poupe Mais, que eles fazem parte, ou então no Instagram, @Mercado Cerejinha, ou então também Rede Poupe Mais, e conhecer as promoções. Fica aberto até às 21 horas e abrem suas portas sempre às 5:45, 5:30, 5:45 da manhã. É uma tradição que se renova pela qualidade. Estão comigo desde a primeira live, mesmo antes de eu ter o monitor de TV, né? O Mercado Cerejinha foi o pioneiro junto com essa live que eu criei em Valença e em toda a região sul-fluminense. Quero falar também da panificadora Casa dos Pães, que vai aparecer já aí. A panificadora Casa dos Pães fica em Barra do Piraí, no bairro Santo Antônio, e expandiu, né? Também é um pioneiro, tá desde aquela época comigo, vamos completar 5 anos juntos, tá aí, fica no bairro Santo Antônio, é do Marcelo Modesto, da Cássio, do Gustavo, além da panificadora, né? Não é que eles vendam peixe, eles têm lá um reservado, caso você queira, dos peixes impostos em filé,
de congelados, né? Tudo lacrado, tudo com código de barra, tudo dentro do seu tempo. E o Marcelo Modesto, a Cássio e o Gustavo, né? Marcelo pai, a Cássio esposa e o Gustavo filho, se redescobriram nisso daí e conseguiram até ampliar, porque a panificadora Casa dos Pães funcionava na garagem da casa dele, no alto do bairro Santo Antônio. E agora eles têm um ponto próximo dali, mais perto, mas dentro do bairro, atendendo ali as demandas do bairro. E além disso, tem a Mag Utilidades, com pequenos utensílios para o seu lar. Tá bom? Panificadora Casa dos Pães, em Barra do Piraí, no bairro Santo Antônio. Vou falar rapidamente aqui, vai aparecer a logomarca dele aí também, da Excelência Clinic, que é do meu amigo Dr. Rogério Natal, pai do nosso querido Dr. Eduardo Natal, também cirurgião dentista, e também do Dr. Vitor Natal, que está em São Paulo, né? Para quem o professor Rogério Natal é uma pessoa que tem mestrado, né? Tem especialistas, ele também com mestrado e doutorado, né? Fica na rua Vitor Pentanha 162, no centro de Valença, tá? Próximo ali ao Benfica, na rua do Benfica, e faz todo e qualquer procedimento odontológico em prótese, estética, implantes, harmonização, cirurgias com atendimento diferenciado para crianças, tá? Entre outros. Então, se você está precisando fazer uma avaliação dentária, procura um instituto, tá aí, ó, Instituto CRN de Odontologia Excelência Clinic. Vai no Instagram e digita lá Excelência Clinic, que você vai ficar satisfeito com tudo aquilo que toda a equipe do Dr. Rogério Natal, né, vai proporcionar para você. O telefone de lá é o 2452-4057, 2452-4057 e o 988-34 também 4057, tá? Sobre a supervisão e administração do Dr. Rogério Natal. Eu vou falar de mais um patrocinador nosso aqui, que é a rádio que nós estamos linkados nesse momento. Obrigado você, ouvinte da Rádio Beatmania. Não é rádio FM, é rádio web, né? E é de Valença, fica no bairro Osório. O administrador dela é o Edson Carlos Joseph, né? E eu quero falar para você que se você faz uma caminhada, se você faz uma academia, coloca aquele celular aqui no seu braço, coloca um fone e entra lá para você ver a programação, que espetáculo que é. E convido você também a procurar, né, através do site, para você anunciar a sua empresa, né? O Edson, ele é parceiro nosso aqui da Rádio Beatmania, está sempre nos auxiliando e nós estamos sempre divulgando lá nossos podcasts como o de hoje. E para você acessar a Rádio Beatmania, você vai em www.radiobeat, B-E-A-T, mania, tá a logomarca dele aparecendo aí, ó, .com.br. E além do mais, você tem aquela secretária do terceiro milênio, Alexa, então você também pode invocar Alexa no seu estúdio, no seu consultório, na sua casa, onde você estiver. As invocações: Alexa, abra Rádio Beatmania, Alexa, toque Rádio Beatmania, Alexa, tocar Rádio Beatmania. Então é muito bacana, essa parceria está dando certo, né? Agradeço você, ouvinte da Rádio Beatmania, que está linkado com a gente aqui, nós linkados aí com você, falando sobre os nossos podcasts, né? Tem só mais um apresentador, mais um patrocinador, que fala sobre o ecoturismo. Vai aparecer a logomarca dele aí. É a Woods, W-O-O-D-S. Mas além do ecoturismo, né, tem aquele turismo ligado ao Vale do Café, tem um turismo ligado à Rota do Queijo. Você sabia, Vicente? Eu não sei se você está sabendo que você está fora de Valença, mas deve saber, que o doutor Fabrício Vieira, família Vieira, eles foram contemplados, né, e considerados, foi aplaudido, né, e foram premiados na França como o melhor queijo caprino do mundo. Não sabia. Não sabia? Não sabia. Tá, então eu vou convidar você, porque ele não é anunciante nosso, mas falando da Woods, a gente tem que falar.
Sim. Eles têm ali, você entrando como se você estivesse saindo daqui pela Varginha, no asfalto. Antes de pegar a ponte da Varginha, você entra no sentido onde tem a Cooperativa Mista de Valença, ali no canteiro. Então, ali dentro, tá? Tem um setor, tem todo um restaurante, né? E você vai ver as cabras, os animais, que eles ficam sempre abertos aos sábados e domingos. Então vale a pena você ir com a família e conhecer lá o espaço do Dr. Fabrício Vieira, do Dr. Fábio Vieira, o Dr. Fabrício também, que é um grande dentista, né? Cirurgião dentista, professor, junto com o pai, o Dr. Fábio Vieira. Eu quero falar da UDS. A UDS faz esse turismo junto ao Vale do Café, junto à Rota do Queijo, também a Cachaçaria Werneck em Rio das Flores, né? E em Quirino, uma coisa que você não sabia. Existe ali uma pessoa que montou um criadouro de búfalos e tem o leite de búfala que é muito solicitado. Muitas das vezes o turista vem de Vassouras, para em Quirino e volta e não vem em Valença. Mas agora, com a UDS, as coisas mudaram. A UDS, que vai aparecer a logomarca dela aí, a UDS, através do David Nogueira, que é o seu proprietário, ela está proporcionando sempre, é só você ir lá no Instagram e digitar @MundoUDS, WOODS, para você ficar sabendo tudo que a UDS pode proporcionar. Tanto que a logomarca dele, o que fala é sustentabilidade, respirando sustentabilidade e inspirando vidas, né? Então ele está movimentando. E quando eu falo em movimentar, já tem até turista, quando vai na Rota do Queijo, quando vai lá no restaurante do Dr. Fabrício, Dr. Fábio Vieira, já tem turistas americanos, à vontade. Tem turistas americanos, né, que vêm já da Europa, até por conta também da Rota do Queijo, né, que faz parte da UDS. Então eu queria deixar aqui esse abraço muito especial a todo mundo que participa, aos organizadores aí, aos detentores da marca UDS, que estão sempre proporcionando essa propaganda aí, e agradecer porque são patrocinadores nossos também. O WhatsApp deles lá é o 24 99883 1084. 24 99883 1084 e também o 24 2456 0002. Vai lá no Instagram, digita arroba Rota do Queijo, tudo junto, que vai estar falando da UDS, e vai também em @MundoUDS, que você vai ficar sabendo de tudo isso que eu te falei. Muitas pessoas não estavam sabendo, então esse ecoturismo é muito importante para a gente, né? Quero mandar um abraço especial aqui para a Rosária Maria. A Rosária é irmã do Vicente, né? A doutora Fátima Lousada, né? Estamos aguardando só o Vicente voltar ali, porque ele pediu para dar uma saidinha para poder atender um telefone. Chegando aqui também, voltando, João Silva, e hoje nós estamos falando aqui dessa parte, arte, onde ele também... Você foi contemplado, Vicente, na Paulo Gustavo? Na Aldir Blanc. Aldir Blanc. Você foi contemplado na Aldir Blanc. Aldir Blanc. E através dessa contemplação, Aldir Blanc desse ano, né? Do ano passado. Do ano passado. Do ano passado, que está premiando esse sim, ano. Então a premiação está sendo esse ano. E com essa premiação, né? Porque que ele conquistou, ele está fazendo essa exposição que já começou hoje às 14 horas. Sim. No Salão Nobre da Câmara Municipal de Valença. É sempre até de 10 às 17 horas, não é isso? Sempre no horário comercial. Sim. Né? Porque existe também a parte da sessão no dia, não tem como fazer. Não, né? Não... E menos no dia 1º de maio, que é feriado, não vai abrir, a Câmara não abre. E na sexta aqui também eles emendam. Sim, e no dia 3 e 4, que é final de semana, né? Uhum. Então eu estou tendo aqui até o prazer, porque eu sou amigo de infância de José Fonseca, do Vicente, e há muito tempo, né? Que eu não conversava com ele, né? É um prazer mútuo. Pô, muito bacana, muito bacana. E saber que um valenciano, né, que estudou em Valença, né, que foi vencer fora de Valença, passando 12 anos em Partido do Alferes, que constituiu uma família. Fala o nome da sua esposa, dos seus filhos, Vicente. É Sônia Maria de Oliveira Maia. Sim. Alice Ananda, falecida, desencarnada. Sim.
Alice e Vicente Júnior. Tá, e tem a Alice, então, que entrou em contato no Facebook, me pedindo o link, e à tarde eu passei para ela aí. Sim, né? Ela é a moça dos contatos. Ah, sim. E do desenrolar. Ah, que bacana. Em que o Vicente, seu filho, é Vicente Filho? Sim. O que o Vicente Filho ajuda em você nisso daí? Porque ele trabalha em quê? Esse resumo dos quadros, Deixa eu voltar aqui. Essa passagem de todos os quadros selecionados, assim, ele que... isso. Tá aí, ó. Cores, traços e formas, Vicente Rocha, Isso. né? Ele que produziu essa sequência. Então, isso aí eu não tenho essa tecnologia de desconhecimento. Porque a minha live também, quando começou aqui, a única coisa que eu sei fazer é falar. Mas edição de vídeo... Não, que isso. Edição de vídeo aí foi uma descoberta, uma redescoberta na minha vida, né? Lá em 2020. Por isso que nós estamos até hoje aqui, pela graça de Deus, e fazendo até quando Ele quiser, né? O dia que não continuar, eu tenho certeza absoluta que outra coisa melhor virá. Quando eu estava conversando, Vicente, com você dos quadros, né? Que tipo assim, e fico feliz por você ter sido contemplado, como eu já fui no passado também, não ano passado, em outro ano, num projeto de flashback. Eu fui contemplado até no Rio de Janeiro, na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. Tem até um vídeo meu no YouTube, né? Onde não foi feito nesse estúdio, que não foi feito no Estúdio ICA. Eu fico feliz porque eu considero que a nossa geração, né, independente de você estar desenhando hoje, criar as suas artes, né, e eu trabalhar com a música, mas foi uma geração que soube, ao pé da letra, vamos dizer, sugar bastante a laranja. Acredito que sim. Bastante, olhar para ela e falar assim, não tem mais nada, extrair o melhor. Né? Porque nós temos amigos hoje aí da nossa época. Vou falar aqui porque há muito tempo que eu não vejo. Geninho Capobianco é médico. Entendendo? Geninho Capobianco estudou com a gente no Teodorico. Tem muitas pessoas. É porque me veio o nome da cabeça do Geninho agora. Sim, Otávio José Samor, que é padrinho de uma das minhas filhas, o Tavico. É engenheiro de florestal, de dar palestra na Floresta Amazônica, de pegar sim, uma pessoa expoente. Sim, ao ponto de pegar uma folha e saber a idade da folha, né? Já apareceu há muito tempo atrás num Globo Repórter, né? Subindo em árvores como os índios, mostrando na época, né? Já tem mais de 20 anos isso. Caramba. Mas eu vi. Muito bacana, né? E hoje parece que ele mora em Minas Gerais. Deixa eu só botar para... Ele retorna de vez em quando? Ele vem, ô Vicente, igual um cometa, né? Ele não vem aqui em casa, não, mas eu procuro sempre saber. Você conhece muito um cara que é amigo dele, o Lucianinho. Sim. Ele tá sempre muito com o Lucianinho, com o Henrique Lute. O Henrique, primo, meu primo. Sim, então, ele tá sempre com o Henrique Lute, né? Mas ele, quando eu sei que ele vem a Valença, o Henrique Lute fala assim, ó, o Tavico esteve aqui. Aí eu tenho o zap dele, que depois eu vou passar para você, né? E aí eu dou um puxão de orelha. Ele fala, pô, eu tive correndo, eu tive correndo. Eu seria o segundo a puxar a orelha. Eu tive correndo, porque é corrida a vida dele, né? Ele é formado lá na Rural, em Seropédica, há bastante tempo, mas sempre, né? Eu estou falando em conhecimento, mas sempre na sala de aula, né? Ele tinha aquelas tiradas dele, despontava, né? Muito inteligente, sim. Muito inteligente, né? E há tempos atrás também aqui eu trouxe o professor Dário. Eu trouxe o Dário aqui para poder falar sobre o jubileu da fanfarra do Teodorico, que completou 50 anos. Dário é maravilhoso. E o professor Dário Toledo, é uma pessoa que conhece as pessoas por nome e sobrenome. E por apelido. Sim, e cada ele nome... me apelidou. É mesmo? É Vicente Price. Que bacana, vou falar com ele estando com ele. Então, que quando aparecia um nome aqui, ele com aquela calmaria dele, que ele sempre abriu o braço assim, né, quando a gente fazia a bagunça, né?
Ele falava assim, abria aquele braço. Dava uns 3 metros. Sim. Ele falava nome, sobrenome e um apelido de quem aparecia. Isso tudo são histórias, gente. Porque... Boas histórias. Sim, Vicente. Porque acontece o seguinte, no momento que você tem essa exposição sua em Valença aí, né? Para gerações, eu não sei se lá você chega a usar um microfone para falar alguma coisa, ou se as pessoas chegam, você explica o que é, ou se as pessoas pedem. Eu tive a oportunidade de falar para um grupo de alunos do Rodrigo Silva. Que bacana, que bacana. E basicamente é que... E outros grupos de colégio vão aparecer, sim, né? Sim, acredito que Mas sim. eu acho também, Vicente, eu acho fundamental que essa geração de hoje, geração de celular, tenha esse conhecimento. Sim. Sabe por quê? Porque quantos ali têm potencial e nem sabem. Verdade. Né? Verdade. Nem sonham. Eu sei que são diferenças de gerações, mas me passou agora pela cabeça 2 situações. A situação da gente chegar no Jardim de Cima, naquela esquina do Teodorico ali onde a gente ficava, por volta de meio-dia e meio, para poder entrar 15:45 e passar pela supervisão rigorosa do nosso saudoso professor Rogério Tijade. Professor César ainda é vivo, graças a Deus. Mas e o do Ademar, que mora na minha rua, lembra do Ademar? Sim, era um inspetor de alunos. A nossa camisa de colégio, ela não podia estar desabotoada. Não. Tinha que estar abotoada e a gente passando, porque se estivesse desabotoada, voltava. Ele não mandava abotoar, não, ele mandava voltar. Né? Mas essa rigidez, Vicente, eu acho que forma o caráter da pessoa, cara. Eu acho que... Não é que você vai repassar para frente essa rigidez, mas você vai peneirar tudo aquilo que você teve ali. Vou falar assim, eu vou pegar... rigidez assim que não é muito imposta, eu acho. É uma rigidez assim de concordâncias, né? De convivência. Olha quem chegou agora aqui. Celso Bernardes Cabana. Lembra do Cabaninha? Cabaninha, claro. Cabaninha, olha quem que tá aqui, Cabaninha. Um grande abraço pro Cabaninha. E eu encontro todo dia na rua com uma Mamona, Antônio Rogério de Souza. Não é assassina. Não, é uma Mamona. É uma Mamona. Um aposentado, hoje mesmo estava com a camisa do Flamengo lá tomando uma aguinha dele lá num bate-papo. Outra. Né? E nós estamos falando disso tudo, porque... Outra ótima recordação. Hein? Ótima recordação, né? Ainda bem que isso aí vai ficar gravado e depois você pode pedir pro seu filho para poder baixar, não só disso, editar o que você quiser, mas vira uma história, porque ela com 30 dias ela vai sair do meu timeline. Sim. Isso é uma regra do Facebook, mas você salvando vai ser melhor. Chegando também Danilo Carlos de Freitas Garcia, grande Danilinho Garcia, o Marcelo Modesto, que é um dos patrocinadores da nossa live lá de Barra do Piraí, da panificadora Casa dos Pães, que está em novo endereço, graças a Deus foi profetizado isso aqui na live. Marcelo, para você que não conhece, aqui é Vicente Rocha, né? Estudamos juntos no primário, no ensino médio, né? Fundamental e ensino médio. Depois ele seguiu a vida dele, eu segui a minha, e hoje ele está aí mesmo aposentado, tem a vida dele profissional como representante comercial, mas tem aqui os seus trabalhos que está sendo expostos na Câmara Municipal no Salão Nobre, porque ele foi contemplado o ano passado, né, na lei Aldir Blanc. Né? E você, tipo assim, ô Vicente, só para eu poder entender, esse segmento seu, você ficou sabendo quantas pessoas poderiam ser, nesse segmento seu poderia ser contemplado? Não, ou não? Não sabia desse detalhe. Eu apenas me inscrevi. Você montou o projeto? Montei o projeto. Quem montou foi seu filho? Aliás, é uma equipe maior. Minha filha, meu genro, meu filho, minha sobrinha. Que querida. Bacana. Que equipe bacana, hein? Que equipe bacana, Vicente. Mas o Vicente não mudou nada, cara. Acho que ele tá tomando remédio para alienígena. Porque tá com aquela carinha dele de sempre ali, cara. Eu lembro. Não é possível. Entendendo? Tá aqui tomando aquela sementinha do ET que não envelhece nunca. É semente de jurubeba.
Ai, que bacana, que bacana, né? Então tá chegando aqui também um outro valenciano, Márcio Cristiano. Marcinho, você deve conhecer. O Marcinho é irmão do falecido Osmar Cristiano, que foi presidente do Clube Democrático, do Leão 13. Nós trabalhamos junto na rede. Marcinho, ele mora no Dudu Lopes. Né? Mas depois vai aparecer para você, que está aparecendo para mim. E ele, o Márcio... Perdão, assim, porque ele teve 12 anos fora de Valença, né? Por não tá... E eu precisava ter esse coisa, porque no momento que eu vi uma propaganda do Vicente, que ele ia expor, né? Se não me engano, foi você que entrou em contato comigo, né? Para poder saber, foi o que você falou na... É sobre propaganda e meios de divulgação. Isso, aí justamente eu falei que eu tinha um podcast, né? Que o podcast era gratuito para as pessoas que eu estava entrevistando, tá passando a amostra aqui dos quadros dele, mas se você quiser, você vai lá no Salão Nobre da Câmara Municipal, que está aberto amanhã a partir das 10 horas. Será um prazer. E imediatamente o Vicente, tem uns 6, 7 dias atrás, ele aceitou, eu agendei, coloquei o banner no ar, e hoje aí tá para o mundo inteiro ver. A grande vantagem, Vicente, é que, tipo assim, com certeza, eu não sei se a sua esposa já compartilhou com o seu irmão, a Rosária acabou de entrar aqui, tá? Ah, que bom. Rosária Maria, eu falei o nome dela aqui, né? Recém-operada. Ela tá com alguma dificuldade de visão, mas ela tá burlando. Graças a Deus. Tá burlando. Mas tá bem, graças a Deus. Robinson Santos também chegando aqui, Ricardo Machado, mas com certeza a sua família vai compartilhar esse link, vai chegar ao seu irmão, vai chegar outro pra gente. E o mais bacana disso tudo, quando eu acompanhava isso, que eu tinha tempo de rever as lives, é quando isso aí atravessa horizontes, né? Sim, e chega fora do país. A gente não sabe onde vai parar. Não. Uma das primeiras lives minhas, que eu não tinha nem a TV, e não era nesse formato, eu fazia em pé, tinha uma mesa em U aqui, eu apresentava como se fosse uma rádio online, um noticiário. Chegou para um amigo meu de Barra do Piraí, que está em Portugal. Olha aí. Aí falou assim, Mauri, você não pode estar lembrado de mim, mas em 1990 e 91 eu frequentava a danceteria do Barra Tênis Clube, que você estava lá. Aí vem puxando uma história pela mente, Vicente, porque não tem preço isso daí, tá entendendo? E você vai ter oportunidade depois de assistir essa live, ver os comentários, depois que começar a fluir, eu vou te passar também o número de pessoas alcançadas, que a probabilidade é chegar a quase 3.500 em dentro de 30 dias. Só tem que um determinado número depois, a rede social, o Facebook, ele corta e não deixa a gente ver, tá entendendo? Mas você, é aquilo que eu te falei, você pode baixar o vídeo depois e reenviar. E reenviar, ou então editar também, né? As partes que você quiser. Você pode salvá-la aí. Mas a minha irmã chegando aqui, Alice Carvalhais, você lembra da Alice? Lembro da Alice. Então, Alice, nós estamos aqui com o Vicente. Não é possível você não lembrar da vida do Vicente, né? Filho da Dona Neném, irmã da Rosária, irmã da Regina. Relativamente próximo. Vocês moraram? A gente morou atrás ali na travessa Antônio Tomás, ali atrás de Zé Fonseca. Ah, sim. Danilo Peçanha. Sim, verdade. E irmão também do Luiz, do seu irmão Miguel. Luiz Miguel, né? José Miguel, desculpe. E ele está aqui exibindo, né? Porque ele está na Câmara Municipal de Valença, no Salão Nobre, fazendo uma exibição. Eu vou deixar você à vontade. Eu ganhei 3 brindes aqui, 3 marcadores de livros com os desenhos. Esses desenhos são seus. Sim. Fala pra gente aqui o que é. Maravilhoso isso aí, né? Sim, marcadores de livro. Porque leitura é tudo que falta, né? E que nunca deixa de... Vicente, enquanto eu vou falando com você e falando com o patrocinador ali, coloca num comentário seu aí, coloca o seu WhatsApp, cara, para as pessoas entrarem em contato, esse número que você tem aqui. Esse número? Eu sei, mas muitas pessoas não têm. Entendi. Eu tenho, mas os que estão aí, né? Então eu quero falar para você que você pode ir lá amanhã, né? Só não pode ir no feriado dia 1ª, sexta-feira, nem no sábado e no domingo, porque não vai abrir. Mas está tendo uma exposição, né, de arte do Vicente Rocha. Eu não consigo falar Vicente Rocha, eu falo Vicente, porque
São traços, formas e cores, né? E tem tudo a ver com aquilo que ele teve de aprendizado lá atrás, no 5º ano, 6º ano de Teodorico Fonseca, com o qual eu revivi com ele aqui, com o professor Odir, né? Que foi um pontapé inicial, né, cara? Porque até então... Sido, com certeza, com certeza. Tipo assim, do professor... Porque... Eu lembro daquela situação dele sentar na cadeira, ele falar assim, Vicente, um exemplo, vai lá no quadro e desenha uma cadeira, mas só tem que ele tinha mostrado pra gente como é que se fazia a cadeira. Aquela perspectiva. Sim. Né? A Mauri, desenha uma bandeira tremulando. Pô, você fazer uma bandeira em movimento tremulando, não é claro que ela não vai movimentar, porque não é 3D e na época nem existia isso nem nada. Mas a sensação que ele nos dá pelas técnicas é que ela está realmente tremulando. Sim. É o desenho que eu mais aprendi a fazer até hoje, desde aquela época. Então aquilo ali foi um pontapé inicial para uma vocação que você veio agora, né? Através da bênção de Deus, você descobriu, você premiado na lei Aldir Blanc, para poder colocar suas artes aí. Mandando um abraço para Rony Moura, o Rony que é de Valença também, Oswaldo Vadeco, Vadeco você conhece, o Oswaldo que tocou muito tempo na banda Progresso de Valença. Com certeza. O Oswaldo é funcionário da Câmara Municipal. Hoje eu estive com ele. Estive hoje na exposição do É. Vicente na Câmara. Parabéns, muito bacana. Então, isso equivale, Oswaldo. Tipo assim, a gente está contando aqui, porque você também estudou no Teodorico nessa época, a valiosidade do ensino do passado para aquilo que representa hoje para aquelas pessoas daquela época, né? Eu falo da minha irmã, da Alice, né, que é da minha geração, né, da minha outra irmã, que é a geração mais acima, a Sônia, a Sandra, mas você também tem as irmãs que estudaram e tudo, né? Eu comentei com ele, eu não sei se você pegou, nós chegamos a pegar uma laranja, que era um instrumento de estudo, vamos dizer assim, o professor de qualquer matéria falou assim, ó, eu quero que vocês vão chupando essa laranja, chupando. Ela, momento nenhum ensinamento daquele foi desprezado. Lembra da professora Aparecida que dava aula de geografia? Ela morava no Jardim de Cima? Dona Aparecida. Como é que lembra, né, esquecer? cara? Professor Marco Macaco. Sim. Professor Vitor Hugo, que eu encontro com ele todo dia. Que é casado com uma pessoa que estudou com a gente, com a Lilian. Você lembra da Lilian? Acho que sim. A Lilian sentava lá na frente. Então, tipo assim, é muita história daquela época do Teodorico. Você sabe por que eu sinto falta, Vicente? Eu estou tomando o seu tempo, mas estou puxando pela memória para deixar você à vontade. É que há tempos atrás, quando começou a tecnologia, eu vi aqui naquele beiral do Teodorico, os alunos sentados, né, esperando a hora de entrar, mas nenhum olhava um com o outro para poder conversar. A gente tinha aquelas brincadeiras de garrafão no jardim de cima. Nós sentávamos da parte de cima, descendo pela Rua do Bispo, de frente à Rua do Bispo, a gente ocupava além da esquina da frente do Teodorico, perto da padaria Pentanha na época. Extensão de muro, conversando. Sim, então, e no passado, num passado assim que começou a fluir a tecnologia, né, o celular, touchscreen, a gente via um aluno do lado do outro, só mexendo no celular, mas eles estavam conversando ali, ou então prestando atenção em outro assunto. Né? Mas faz parte. A tecnologia é isso. Coisa da época, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, não vai dar para vocês verem direito, eu ganhei aqui, ó, marcadores de livro. Isso aí você tá dando de cortesia lá, ô Vicente? Os visitantes recebem. Os visitantes que forem lá na exposição do Vicente no Salão Nobre, ganhei 3. Vou colocar, inclusive, os 3 no livro que sempre me segue. Não é que eu não goste de ler, mas esses, para poder abençoar a minha vida e a sua vida, eles vão estar em partes da Bíblia. Opa. A gente está em partes da Bíblia, porque eu sempre falo, Vicente, que a minha live aqui, que você está vendo esses dizeres aí, mas nada começou assim, né? Era um quartinho de som, e eu entrava aqui, não tinha espumas na parede, mas eu só entrava para gravar 2 propagandas, uma para Agito e Uso e outra para o mercado, no passado. E quando surgiu o Covid, né, que o meu filho estava em casa, falou, pai, começa a fazer live. Eu falei, filho, eu conheço live de AC/DC Live, Pink Floyd
a live, que é ao vivo, né? Uhum. E eu fui começando a tomando gosto porque eu gosto de comunicação. Você é o cara da comunicação. Eu não tinha Você TV, sempre foi. eu não tinha TV, mas tinha perdido meu carro de trabalho, par de som, e apareceu um abençoado que me ligou na época do Covid, assim que eu já estava com a live no ar, fazendo uma rádio online, né? Na época todo mundo em casa prestando atenção, ouvindo música, mas depois veio aí os cortes automáticos do Facebook por conta de direitos autorais, eu não pude fazer mais. E um abençoado perguntou se eu tinha um pedestal, um microfone, um fone de ouvido e um cubinho de guitarra para vender. Eu falei, tenho. Tá precisando de dinheiro. Falou, você não troca numa televisão de 50 polegadas nova, não? Tem uma semana de uso, tá até com plástico ali, ó. Olha, tá até com plástico na quina. Aí meu filho falou assim, pai, pega porque eu vou te ensinar a se trabalhar com o Skype. O Skype é você colocar, se você tiver simpatia do Alfer e a gente não pudesse se encontrar, é você estar do outro lado da TV, baixando um aplicativo e conversando comigo. A única desvantagem é que se eu falar simultaneamente ou você fazer algum movimento, corta o áudio. Sim. Por causa do feed da transmissão. Isso tudo são palavreados que eu fui aprendendo com meu filho, que não é, mas é mente nova, tem 26 anos, tá com a mente fresca, né? E o que aconteceu? Na época, quando eu entrei aqui, que eu comecei a limpar o estúdio para começar a fazer a minha primeira live, mesmo sem a TV, né? Eu passando um pano na parede de madeira, eu ouvi uma palavra espiritual na minha cabeça falando, filho, escreva algo para mim, como se meu filho estivesse do meu lado, eu sozinho aqui. Eu olhei para o lado. Bom demais. E era Deus falando comigo. E a primeira frase que entrou aqui para mim foi, Jesus é o Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. A partir daí, Deus foi me lapidando, porque eu sou cristão, né? Desde 2007, 2008, foi me lapidando, e aqui, o Vicente, tornou-se também um canal de evangelização, porque eu sempre começo com uma oração. As coisas foram colocadas para mim, para que eu pudesse transmitir, tá? Aí o que aconteceu? Eu já recebi pastores aqui, já recebi gente de pagode, mas nada contra a religiosidade, sempre Deus. O Estado é laico. Sim. O Estado é laico, que todos tenham e possam Deus, trilhar suas E Deus também não faz discriminação, não. O Deus daqui é o mesmo da África. Claro. Você está entendendo? Claro. Ele é onipotente porque ele conhece tudo, é onisciente porque sabe de todas as coisas. E abraça todos. Sim. Aí o que aconteceu? Isso foi fluindo. A maior presença de Deus na minha vida foi quando eu desejei ter essas espumas que tem aí, que são caríssimas e são anti-chama. E eu via na internet, não tinha condições de comprar. Estou tomando um discurso seu, mas eu tenho que falar isso daí para poder edificar o nome do Senhor Jesus. O que aconteceu? Eu desejava, eu não tinha condições de comprar. A acústica nossa, não sei se está notando, a voz parece que está até presente, né? Ela não está longe. E um certo dia, meu próprio filho, 1 ano e meio depois que eu comecei a fazer a live, falou, pai, tem um rapaz lá embaixo te chamando. Sabe quem era? O filho do Braz que te trouxe até aqui hoje. Olha. Que tem uma academia. Hoje ele é um grande... faz parte do... me salvou. Ele faz parte, o filho dele, que faz parte do corpo da FAA, né? De professor lá na direção. Ele passou na caminhonete, quando eu desci ali embaixo, que meu filho me falou, eu falei assim, tudo bem, eu chamo ele de Foguinho, Leander, que é o dono da Raider Academia com a irmã dele, Michele. Falou, Mauri, tudo bem? Eu falei, tudo bem, para mim era para gravar uma propaganda. E ele falou assim, isso que está na caminhonete que serve para você? Eu falei, o que é? Ele falou, eu tive que desmanchar minha sala de spinning na minha academia e eu pensei em você. Mas antes dele pensar em mim, Deus ouviu aquilo que eu havia pedido e falou assim, eu vou escolher alguém que vai te ajudar. E da mesma forma, Vicente, que eu estou conversando com você aqui, não é por um acaso que você está aqui na minha casa. Você poderia estar em outro podcast. Ou em nenhum. Ou em nenhum. Você poderia falar assim, Mauri, eu já tenho um podcast marcado com fulano de tal. Mas Deus, ele preparou você, mesmo com aquilo que você falou comigo, só, Mauri, eu não sou bom de comunicação não, mas hoje você está sendo. Porque nós estamos conversando. Porque se descontrair fica bom. Sim. Se ficar tenso, não, rigidez não, tenso não. Aí o que aconteceu? Deus preparou aqui, eu chamo isso aqui que eu tenho, gente, de
GJ, Quartel General com Jesus, né? Eu não sei se eu acredito que você esteja bem à vontade onde você está, né? Não tem nada, então, tipo assim, o que eu falo? Da mesma maneira que você me presenteou com esses marcadores aqui de páginas em livros, né? Vão ser a partir de hoje, né? Pela amizade que eu tenho a você, pela sua família, né? Eu não conheço seus filhos ou sua esposa, vai estar direto na minha Bíblia, né? Uma Bíblia, e para poder Deus, do jeito dele, tocar naquilo. Quando eu falei para você de as pessoas raptarem, vamos falar no nome secular, raptar isso aqui, tirando foto, é porque, cara, a gente não sabe o que Deus pode fazer por nós. Ele sabe, a gente não tem dimensão. Eu vejo futuramente, Vicente, eu vejo você futuramente com essa lei Aldir Blanc, que você vai fazer questão de fazer uma menção. Eu bato palma, exatamente. Sim, você vai fazer uma menção na sua rede social, seja no Facebook, no Instagram, seja através de vídeos que a sua equipe de colaboração familiar está ajudando para você. Eu tenho plena convicção que, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele vai te levar a outro patamar, irmão. Tomara. Você sabe por quê? Porque nós temos aqui em Valença o Fabrini Reis, que é funcionário público municipal, e ele é um grande fotógrafo, Fabrini Reis. Você entra no coisa dele, ele já foi premiado em Brasília. Não é prêmio em dinheiro. Sim. Mas pelo prêmio, trabalho apresentado. Sim, mas você ficar entre os 5 melhores do Brasil. Pô, o cara hoje, ele tira foto de artistas do sistema da TV Globo. Fez muitas amizades, entendendo? Então isso tudo foi pela dedicação, né? Eu não quero terminar a nossa live, vai terminar daqui a pouquinho. Eu só queria que você aguardasse um pouquinho, que eu tenho que mudar essa cena aqui para poder deixar no ar um louvor para depois a gente cuida, porque naquela queda de luz que eu tive aqui, eu perdi o que estava salvo. Mas eu acho ele rapidinho aqui. Tranquilo. Tá? Mas eu quero que vocês fiquem aí, vocês vão ouvir minha voz. Quero que você fale mais um pouquinho, Vicente. Fala aí da sua obra aí no horário que é, enquanto eu procuro aqui rapidinho. A exposição, como dito, vai de 28 a 9, sempre nos dias úteis. Fim de semana não abre. Então, no horário de 10 às 17 horas, eu espero que vocês apareçam, né? Quem queira. E tá tendo os brindes, né? O brinde é esse aí, esse maravilhoso brinde. Mas é ótimo. Marcadores de Sim, livro, eu achei. Mas é uma grande lembrança. Uma ideia maravilhosa. E ele também tem um imã aqui atrás, né? É um estímulo à leitura, né? Então, sim, isso aqui é um imã que tá aqui atrás também? É um imã, porque você faz assim na para você marcar na folha. Sim, sim. Ele faz uma dobrada aqui, gente. Eu ia botar ele inteiro para não dobrar. Não, ele dobra e... Ele faz uma dobrada aqui na página, ó. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Uma ideia maravilhosa. Olha, quem teve essa ideia? Essa ideia a gente copiou, porque a gente viu uma obra da Tarsila de Amaral nesse formato. Vai ser de grande valia para mim e para você que estiver participando lá. Porque, cara, ler e ter sensibilidade, né, com a vida é o que precisamos. Acho que essa é a mensagem. E sobre os desenhos, sobre os quadros, é liberdade de expressão, de traços, conforme diz o projeto, de traços, de formas, de cores, todas aquelas que não estejam presas a nada, que elas se expressem, que elas tragam e revelem o seu conteúdo interno, sentido a cada momento. Estou acabando de achar aqui, para a gente já quase encerrar aqui, ó. Para a gente poder colocar no ar, porque eu tive uma queda de energia hoje aqui.
e estava salvo e eu perdi. Mas faz parte, ao vivo é assim. Faz parte. Mas foi bom que nós colocamos em dia, né? Colocamos em dia uma história saudosista de da nossa de José Fonseca, maravilhosa época, né? De convívio, de amizade. Vira e mexe encontra aí Cristina Morgado, que nós estudamos juntos. Muitos já partiram, né? Partiram, faz vida, parte, né? A vida eterna não é aqui, né? Exatamente. Mas eu acho espírita, eu acho que sim. Ela continua. Sim, mas tipo assim, mas a vida eterna não é aqui. O que eu falo é o seguinte: nós dessa geração, né? Não é a melhor geração, mas por aquilo que nós vivemos. Eu, pelo menos, né, filho de um pai funcionário público, de uma mãe funcionária pública, né, que eu não tinha, o que ele tinha condições de dar era para dentro de casa. Sim. Não tinha riqueza. Isso era comum. Os pais, né, lutavam com eu volto a falar, nós conseguimos pegar essa laranja e levá-la até o final. Sim. Chupar e deixar só aquele bagaço, mas virá-la ao contrário assim, tirar aquele bagacinho, falar, não, aqui só tá a casca. Gente, tá passando aqui, eu quero mandar um abraço para Ercílio Aline Confort, Roberto Melo, Éder DJ, Marco Aurélio Freire Santomauro, Flávio Jorge, Fátima Aparecida da Silva, Ana Luísa Frazão, Tio Vicente. Ana Luísa Frazão, nossa, queridíssima. Entendeu? Filha da minha irmã, né? Então, o Vadé colocou aqui, eu estudei com o Vicente, professora disso mesmo. Então, eu consegui puxar, porque quando ele falou que começou lá atrás, eu me lembrava que eu fazia desenho, me lembrava dele no quadro negro, né? Ou era cadeira, ou era para poder fazer a bandeira tremulando, né? E foi aquilo que começou, gente. Átila de Parapeúna, grande vereador. Nós estamos quase chegando ao final aqui, ó. Aqui, ó. Chegando aqui. Metre Parapeúna. Parabéns, Vicentinho. Quem é ele? Metre? Metre. Luciana Miranda, boa noite. Manda um grande abraço para o amigo Vicentino. Botou Vicentino aqui. Chegou aqui. Eu retribuo. Todos aí que estejam participando. Mário Salles de Castro Júnior, que é o Marinho do Bar da Galinha, né? Para quem chegou agora e não conhece, né? É o Vicente de Valença, que esteve fora de Valença, morou, mas sempre nasceu em Valença, estudou em Valença, primário, ensino médio, fundamental, ensino médio. Faculdades foram em Valença também? Duas aqui e uma na Barra. Duas aqui, uma em Barra do Piraí, mas não completou elas. Isso, mas exatamente. Tem um propósito, tem um motivo. Depois constituiu família, foi para Pati do Alferes, viveu 12 anos, 12 anos lá. Está de volta a Valença. Ele falou aí, inclusive, ele está com uma mostra lá no Salão Nobre da Câmara de Vereadores, né, que fala sobre traços, formas e cores. Né? E eu fiquei muito feliz, porque hoje já foi um colégio a partir das 14 horas, né? É de 10 às 17. Aí isso daí você comunicou às professoras, mandou para a Secretaria de Educação. Quem fez esse trabalho e o bato palma foi o Luciano, um funcionário da Câmara. Ah, que bacana, Luciano, bacana. Porque essa geração nova precisando ir e ver, né? O talento está em cada um, né, Vicente? Sim. Quem sabe alguém não vai se apegar por aquilo ali. Quantos né? ali não tem, né? Não o tem. Sim, todos têm. Todos têm, mas todos temos. Não aflorou. Não é isso? Cada um no seu quadrado, né? Sim. No melhor sentido, sim. Então, gente, nós estamos quase chegando ao final da nossa live aqui, né? Eu quero deixar, Vicentinho, esse final aí para você agradecer quem você quiser, tá? Mesmo que você não fale nome, né? Mas por você estar de volta, há quanto tempo a Valença que você está de volta? Eu fiquei 12 anos fora. E agora você voltou quando? Tem 1 ano. 1 ano? Tem 1 ano que a gente então, então tá voltando a redescobrir Valença. Né? Porque muita coisa mudou. Forma, sim. Voltando a redescobrir, né? E você voltando a redescobrir com esse prêmio da Lei Aldir Blanc, deixa a gente, nós valencianos, todos satisfeitos, tá? Com essa conquista sua aí. E que não pare só aí nesse prêmio. Sim, agradeço. O primeiro agradecimento é justamente às leis de incentivo à cultura. Elas são fundamentais, né?
para todo o desenvolvimento social, a necessidade de se identificar valores. Claro. Então, os valores precisam ser colocados para Sim, cima. sim. Então, as leis de incentivo à cultura têm uma parte fundamental nisso. E a cultura, por si só, ela nutre, né, a alma humana de entendimento e compreensão da vida. Com certeza. Né? Então, é só agradecimento. Sim. Né? E também de estar aqui, do convite que você me fez. Sempre que você quiser, tá? Toda vez que você quiser. Eu quero mandar um abraço especial aos meus patrocinadores. Está aí, ó, Panificadora Casa dos Pães, de Barra do Piraí. Também Mercado Cerejinha, Rede Poupe Mais, com 2 endereços. Instituto CRN, Excelência Clínica de Odontologia, do Dr. Rogério Natal. Tem uma propaganda gratuita que eu faço aqui do Lar Meimei, do Eco Óleo. Tá aí o Dr. Rogério Natal chegando aí. Rádio Beatmania, ao qual nós estamos, a rádio que nós estamos linkados e transmitindo esse podcast. Também o Woods, Respirando Sustentabilidade, Inspirando Vidas, ao Woods, que você pode ir lá no Instagram, @MundoWoods, WOODS, para poder saber desse ecoturismo que é promovido aí através do David Nogueira, que é o detentor dessa marca aí. Mas eu não quero que você saia daí. Nós já passaram aqui muitas pessoas, e eu sempre falo, Vicente, que independente da religião, né, a gente tem sempre que agradecer a Deus por tudo na nossa vida, né? Sim. Sempre, sempre, sempre tudo, o acordar, o respirar, né? As turbulências vão acontecer, mas a gente sabe que Deus está no controle. E assim como eu comecei a minha live com uma oração, e sempre comecei, nós vamos completar 5 anos, mas em 2023 é que fluiu mesmo as orações, né? Porque Deus colocou isso no meu coração. Eu comecei a colocar também louvores. Mas eu não sei como é que está o seu coração agora. Eu não sei nem como é que está o coração do Vicente, mas acredito que esteja tranquilo e feliz. Mas muitas das vezes você está aí esperando justamente a hora do louvor. Porque eu já ouvi, Vicente, de pessoas passando por mim na rua, né, até com dor de cabeça, na hora do que tocou o louvor lá, minha mãe até pediu para eu te agradecer. Eu falei, não, a mim não, agradeça a Deus. Mas eu só sou um instrumento, né? Deus não precisa da tecnologia para poder falar com a gente, né? Mas eu fiquei feliz, mas se o seu coração estiver aí depressivo, né? Não tenho oportunidade de trabalho, tá difícil, as coisas estão difíceis. Tá difícil, mas tem uma solução, né? Hoje eu coloquei na minha timeline no Facebook, como eu sempre coloco frases, né? Que tem o propósito de evangelizar, né? Superação. Tente superar ou supere a sua vida no trabalho exercitando sua fé. Porque no momento que você falar, eu vou conseguir, sempre falando em nome do Senhor Jesus, eu vou conseguir, vai abrir uma porta para mim, na hora certa, no momento exato vai ser. Só não tente adivinhar quando vai ser, né? Então eu quero agradecer você, Vicente. Opa, eu Fique que agradeço, não saia da coluna que tem um louvor. Fique aí com a gente até o final. A gente se encontra segunda-feira que vem. Tem o Edson Belisário, que é um grande músico de Valença, vai estar cantando ao vivo aqui com o teclado, uns forrós, vai falar da vida dele profissional. Ele aqui é do bairro de Osório, é na segunda-feira que vem. Mas eu quero que você fique até o final aí, chegando aí a veterinária Cris Cosati, né? Chegando as pessoas, chegando no final. O José Antônio Petrilo colocando aqui, ó, grande Vicente, estudei com ele no primário, grande abraço. Então, eu vou falar rapidinho. O Zé Antônio Petrilo era conhecido como Pelé. Sim. Craque de bola, né? Craque de bola. Jogamos algumas vezes juntos. Morava ali na rua Visconde de Piabas, ali, perto da casa do Maneco, da Casa Gomes. Atrás do José Fonseca. Sim, isso aí. Gente, então, olha só, fique até o final, porque não é pela melodia, é por aquilo que vem na letra, nesse louvor, que vai, com certeza, chegar até você, né? Pense firme, pense em Deus, porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. A gente se encontra na segunda-feira que vem. Deixa eu só mudar a cena aqui. Não sai agora. Fica até o final do louvor.
com certeza algo vai ser colocado no seu coração aí. E futuramente você vai ver o que vai ser. O escape virá. E em qualquer situação, nunca pare de lutar. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos. Termina aqui a Live do Empresário. Até a próxima. Apresentação, Amaury Figueira.